Dizem que algumas criaturas do submundo nunca deveriam ser invocadas. Entre elas, existe um ser que habita sombras e se alimenta do medo dos vivos. Aqueles que o veem raramente sobrevivem para contar a história. Em uma cidade esquecida pelo tempo, um grupo de exploradores urbanos se aventurava pelos túneis subterrâneos de um antigo sanatório abandonado. Entre eles estava Daniel, um jovem fascinado pelo desconhecido. O grupo tinha um objetivo claro: documentar as marcas e símbolos gravados nas paredes dos túneis, relatos de rituais obscuros realizados ali décadas atrás. Conforme desciam mais fundo na escuridão, a temperatura caía e o ar se tornava pesado. O cheiro de mofo misturado a algo mais denso, quase metálico, enchia os pulmões. As lanternas iluminavam figuras grotescas talhadas na pedra, representações de uma entidade cercada por olhos e garras. "Olhem isso", sussurrou Daniel, apontando para uma inscrição abaixo do símbolo. Em latim, a mensagem era clara: "Aquele que me vê, me pertence". Enquanto analisavam a parede, um vento gelado varreu o túnel, apagando momentaneamente suas lanternas. No escuro, um ruído grave e arrastado ecoou, como se algo enorme se movesse entre as sombras. "O que foi isso?", perguntou Larissa, com a voz trêmula. Daniel virou a câmera na direção de onde veio o som, mas só encontrou o vazio. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Ao revisar as imagens captadas, algo chamou sua atenção. Um par de olhos amarelados brilhava no fundo da escuridão. Mas ao olhar diretamente, não havia nada ali. O grupo decidiu continuar explorando, mas Daniel sentia uma presença cada vez mais próxima. Cada sombra projetada nas paredes parecia se alongar de forma anormal, como se algo estivesse tentando emergir delas. Foi então que perceberam um detalhe aterrorizante: as sombras não correspondiam às formas deles. Eram mais altas, com braços longos e garras afiadas. Larissa gritou. No reflexo da água estagnada no chão, algo os observava. Uma silhueta negra, sem rosto, com olhos cintilantes e um sorriso distorcido. As luzes piscavam freneticamente enquanto um som baixo e gutural preenchia o túnel. Daniel tentou correr, mas sentiu uma força esmagadora prendendo seus pés. Olhou para baixo e viu que sua sombra estava se alongando e se fundindo ao chão. "Corram!", gritou ele, enquanto tentava se libertar. O grupo disparou pelo túnel, mas Daniel não conseguiu escapar. A criatura emergiu da escuridão, envolvendo com braços que pareciam feitos de pura treva. Sua pele gelou e seus pulmões se encheram de um silêncio absoluto. A última coisa que viu foi o reflexo da criatura o devorando, e seu próprio rosto distorcido na escuridão, como se agora ele fosse parte dela. Dias depois, apenas Larissa e os outros sobreviventes foram encontrados vagando fora do sanatório, completamente em choque. Nenhum deles se lembrava de como saíram de lá. A câmera de Daniel foi recuperada, mas as imagens estavam corrompidas. Apenas um trecho ainda funcionava, um vídeo curto, onde ele sussurrava palavras incompreensíveis. Na última cena visível, um par de olhos amarelados brilhou na escuridão antes de tudo se apagar. Daniel nunca foi encontrado. E dizem que, se você assistir ao vídeo em um ambiente escuro, pode ver sua sombra se mover sozinha. Você acredita que existem seres que vivem na escuridão, apenas esperando para serem vistos? Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir as outras aqui do canal e compartilhar com quem ama um bom terror. Algumas almas nunca encontram descanso. Entre os mitos mais antigos, existe a lenda do Barqueiro do Abismo, uma entidade que guia os perdidos para as profundezas da escuridão. Quem o vê jamais retorna. Leonardo era um arqueólogo especializado em civilizações antigas. Durante uma expedição na Amazônia, encontrou algo que não deveria existir: uma vila submersa em um rio escuro e denso, onde casas de pedra repousavam no fundo como se tivessem sido tragadas pela água. A população local evitava aquela área a qualquer custo. Os mais velhos alertavam sobre o barqueiro ***, uma sombra que aparecia na névoa da noite, buscando almas para sua travessia.
Leonardo, cético, viu ali a oportunidade de uma descoberta histórica. Contratou um barqueiro local, Antônio, para levá-lo ao centro do rio ao anoitecer. Mas ao se afastarem da margem, o silêncio se tornou absoluto, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Foi então que a névoa começou a se formar. O barco deslizava lentamente sobre a água escura. Antônio remava em silêncio, seus olhos arregalados fixos na frente. Leonardo tentava registrar tudo com sua câmera, mas a neblina densa dificultava a visão. Um som de água sendo cortada ecoou ao lado do barco. Algo estava se movendo perto deles, mas nada era visível. "Tem alguém aí?" perguntou Leonardo, tentando afastar o medo. Antônio apenas apertou os remos com mais força. "Não olhe para a névoa", murmurou. Mas Leonardo não conseguiu evitar. E foi então que o viu. Uma figura alta e encapuzada estava de pé sobre um barco negro, deslizando pela água sem remar. Sua silhueta parecia se desfazer e se reformar a cada instante, como se não pertencesse totalmente a esse mundo. O barqueiro ergueu uma mão esquelética e apontou diretamente para Leonardo. Um som baixo e profundo ressoou pelo ar, como um chamado vindo de um abismo sem fim. Antônio gritou e virou o barco rapidamente, remando com todas as forças. Mas a correnteza se tornou violenta, puxando-os para o centro do rio. Leonardo sentiu um frio cortante percorrer seu corpo. Algo invisível tocou sua pele, puxando-o em direção à água. Suas mãos ficaram dormentes, e sua visão começou a escurecer. Ao olhar para baixo, viu dezenas de mãos pálidas emergindo da água, tentando agarrá-lo. O barqueiro se aproximava lentamente. Seus olhos eram 2 buracos vazios, e sua boca se abriu em um sorriso impossível, revelando um vazio sem fim. Um sussurro gelado preencheu o ar. A travessia começou. Antônio conseguiu remar de volta à margem, mas quando olhou para trás, Leonardo já não estava mais no barco. A polícia fez buscas no rio por dias, mas seu corpo nunca foi encontrado. Alguns meses depois, um pescador afirmou ter visto um barco negro na névoa, onde um homem encapuzado estava parado, ao lado de outro recém-chegado. Dizem que, se você ouvir um som grave vindo da água à noite, não deve olhar para a neblina, pois o barqueiro ainda está à espreita, sempre em busca de novas almas para sua travessia. Você teria coragem de atravessar um rio envolto por lendas sombrias? Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com quem ama o terror. Há um mito sombrio sobre um ser que se alimenta de sonhos, e quando se aproxima, a vítima nunca mais acorda. Aqueles que o veem dizem que seu rosto está sempre escondido pela sombra, até o momento final. Alice sofria de insônia há anos. Nenhum remédio ou terapia parecia funcionar, e suas noites eram sempre marcadas pelo mesmo pesadelo, um corredor escuro, onde uma porta no fim parecia sussurrar seu nome. Certa noite, exausta, ela decidiu se render ao sono. Mas, ao fechar os olhos, sentiu algo diferente. O sonho não parecia um sonho, era real. Ela se encontrou naquele corredor de sempre, mas dessa vez havia pegadas úmidas no chão. O ar estava denso, carregado de um cheiro metálico. A porta estava entreaberta. Alice hesitou, mas algo a puxava para dentro. Quando atravessou a porta, encontrou um quarto antigo e cheio de espelhos quebrados. O reflexo dela estava distorcido, como se fosse uma versão diferente de si mesma. Foi então que sentiu um arrepio na nuca. Virando-se devagar, viu uma figura alta e encapuzada parada na penumbra. Seus olhos brilhavam em um tom doentio, e sua respiração era um chiado rouco. "Você me chamou", a voz sussurrou. Alice tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão. O homem estendeu a mão, e sombras começaram a se espalhar pelo quarto, consumindo tudo ao redor. Ela acordou gritando. Mas o pior veio depois. Ao se olhar no espelho, percebeu que não havia apenas um reflexo. Algo mais a observava lá dentro. Na noite seguinte, Alice tentou ficar acordada, mas o sono foi mais forte. E assim que adormeceu, já estava novamente no mesmo lugar. Dessa vez, a figura não estava longe. Estava atrás dela. O sussurro veio direto ao seu ouvido. "Agora, você pertence a mim." As sombras a envolveram,
e um frio profundo cortou sua pele. Alice tentou gritar, mas sua voz não saiu. Seu corpo parecia afundar na escuridão, como se estivesse sendo puxada para fora da realidade. E então, silêncio. Na manhã seguinte, os amigos de Alice tentaram acordá-la, mas seu corpo estava imóvel na cama. Seu coração batia, sua respiração era normal, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos no vazio. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu. Disseram que ela entrou em um estado de coma sem causa aparente. O mais estranho foi que, na noite em que tudo aconteceu, sua irmã ouviu um ruído vindo do espelho do quarto. Quando olhou para o reflexo, jurou ver Alice de pé dentro dele, com um olhar desesperado. Dizem que, se você vê alguém parado no espelho por tempo demais, talvez não seja apenas um reflexo. E você, já teve um pesadelo que parecia real demais? Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar um comentário e compartilhar com quem ama histórias assustadoras. Em uma pequena aldeia, existia uma história sobre uma mulher que nunca envelhecia. Ela andava pelas ruas à noite, deixando um rastro de pesadelos para aqueles que ousassem cruzar seu caminho. O mais estranho, ninguém sabia seu nome. Rafael, um jovem jornalista, sempre foi fascinado por lendas urbanas. Quando ouviu falar de uma história peculiar de uma aldeia afastada, onde uma mulher misteriosa estava ligada a mortes inexplicáveis, decidiu investigar. Chegou à vila com uma câmera e uma agenda, pronto para documentar tudo. O povo local o alertou para não sair depois do anoitecer. Diziam que a senhora da lenda aparecia, levando os incautos para seu domínio, e que ninguém que a visse jamais seria o mesmo. Intrigado, Rafael ficou na vila até o anoitecer. Ele queria encontrar a tal mulher. E foi então que viu uma figura encapuzada, de longos cabelos prateados, caminhando pelas ruas desertas. Ela se movia como se flutuasse, seus passos não faziam som. A mulher olhou para ele. Seus olhos, tão negros quanto a noite, penetraram sua alma. "Você quer saber de mim?" Ela perguntou com uma voz suave, mas carregada de uma ameaça sutil. Rafael se aproximou, seu instinto de jornalista o impulsionando a documentar a situação. Ele começou a filmar, mas antes que pudesse perguntar algo, a mulher se virou e começou a andar rapidamente. Rafael a seguiu, sem saber o que a motivava a se esconder. Ela o conduziu até uma casa isolada, nas margens da aldeia. Sua porta estava entreaberta, como se a aguardasse. Dentro da casa, o ar estava pesado e frio. Rafael sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo observado por algo além da mulher. Ela entrou em um dos quartos e, com um gesto, indicou que ele deveria entrar. Rafael hesitou, mas a curiosidade o dominou. Quando entrou, o quarto estava vazio, exceto por um espelho quebrado, refletindo sua imagem distorcida. "Por que está aqui?" ela perguntou novamente, mais uma vez fixando seus olhos nos dele. Rafael engoliu em seco. "Quero entender sua história", respondeu. Ela sorriu, mas não um sorriso gentil. Era como se soubesse algo que ele não podia compreender. "Esta não é uma história para ser compreendida." Subitamente, o espelho começou a brilhar com uma luz fria. Rafael sentiu uma dor lancinante na cabeça. Ele tentou se afastar, mas as sombras no quarto começaram a se mover, envolvendo seu corpo, paralisando-o. "Você verá o que eu sou", ela sussurrou, e Rafael sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro do espelho. Sua visão ficou distorcida, e ele viu uma série de imagens rápidas, vidas passadas, almas perdidas, o rosto da mulher se transformando em algo monstruoso. A verdade sobre a senhora da lenda era horrível. Ela era a guardiã das almas que haviam se perdido nos séculos. Cada pessoa que cruzava seu caminho era uma vítima escolhida para ser aprisionada no espelho, uma prisioneira das sombras. Rafael tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão. Ele não conseguiu se mover, e antes que pudesse reagir, sua visão se apagou. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram a câmera de Rafael, mas ele desapareceu sem deixar rastros. O único vestígio de sua presença era o espelho quebrado na casa da mulher. Muitos dizem que, às vezes, em noites muito escuras, é possível ouvir seus gritos, ecoando no vento, vindo de dentro do espelho, uma advertência para os curiosos que ousam buscar mais do que devem.
A senhora da lenda continua a vagar pelas ruas à noite, seu sorriso enigmático refletido nos espelhos dos mais ousados. Será que você teria coragem de seguir a senhora da lenda? Se gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário sobre o que acha dessas criaturas que vivem na sombra. Em uma pequena vila cercada por florestas sombrias, existe um poço abandonado. A lenda diz que ele guarda mais do que água, guarda a alma de um ser maligno que vigia o local e escolhe aqueles que devem sumir para sempre. Caio sempre foi cético quanto a lendas e mitos. Como jornalista investigativo, ele gostava de desmistificar histórias de terror, mostrando que tudo tinha uma explicação racional. Quando chegou àquela vila isolada, ouviu a história do Guardião do Poço pela primeira vez. Os moradores, com olhares nervosos, contaram sobre o poço na floresta, onde pessoas haviam desaparecido ao longo dos anos. A história dizia que ninguém deveria se aproximar de lá ao cair da noite, pois a entidade que morava no fundo do poço despertava à noite e tomava quem ousasse chegar perto. Caio, sem hesitar, decidiu investigar. Ele sabia que podia provar que aquilo não passava de superstição. Ele chegou ao poço no final da tarde, logo antes do anoitecer. A água estava escura e parecia refletir uma sombra de algo profundo e maligno. Mas algo o fez hesitar. Ele sentiu uma presença no ar, uma sensação estranha e densa que não conseguia explicar. Caio se aproximou ainda mais do poço, câmera em mãos, pronto para registrar tudo. Mas, ao olhar para baixo, percebeu algo incomum. O fundo do poço parecia se mover, como se algo estivesse vivo ali, algo esperando. De repente, uma voz profunda e grave ecoou na sua mente, como se o próprio poço estivesse falando com ele. Volte, ou será você o próximo. Caio ficou paralisado, sem saber o que fazer. Seus olhos estavam fixos na água, e ele viu algo se mexendo no fundo. Era uma forma indistinta, uma sombra que se estendia e se encolhia. O som da água quebrou o silêncio, e um tremor percorreu o corpo de Caio. Ele começou a se afastar, mas o terreno ao redor do poço parecia mudar, como se ele fosse atraído de volta. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo. Quando ele olhou para trás, viu uma figura se erguendo lentamente do fundo do poço. Era um ser humanoide, com olhos brancos e brilhantes. Caio tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se algo estivesse puxando de volta para o centro da floresta. Ele olhou para o poço mais uma vez. Não havia mais água, apenas uma escuridão profunda que parecia chamá-lo. A figura do guardião do poço subiu completamente da água, seus movimentos lentos, mas intensos, como se estivesse saindo de um pesadelo. Caio tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele estava paralisado, o terror se apoderando dele enquanto a criatura se aproximava. Com um movimento súbito, o guardião estendeu a mão e tocou o peito de Caio. Ele sentiu uma dor insuportável, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. A visão de Caio começou a ficar turva, e ele foi empurrado para dentro do poço, sua queda lenta e interminável. O guardião observava com seus olhos vazios enquanto Caio descia. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram apenas a câmera de Caio e algumas marcas de arrasto na terra, perto do poço. Não havia sinais dele em lugar algum. No entanto, alguém percebeu algo estranho. A água do poço estava clara, como se tivesse sido purificada, mas em um canto da borda, uma pequena sombra se movia lentamente, como se fosse uma pessoa que, em sua última luta, tentava sair da escuridão. O guardião continuava ali, esperando por sua próxima vítima. E você, teria coragem de se aproximar de um poço como esse? O que acha que aconteceria se você desafiasse o guardião? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com seus amigos. Se gostou, confira outras lendas aterradoras em nosso canal. Em uma região remota, cercada por falésias e neblina, existe um vilarejo onde ninguém ousa entrar. Falam sobre uma entidade que habita um abismo profundo, aguardando pacientemente pelo momento em que o refúgio dos vivos será destruído. Miguel, um renomado geólogo, foi designado para investigar uma série de desaparecimentos misteriosos em uma pequena vila costeira. A história falava de pessoas que simplesmente sumiam, como se tivessem sido engolidas pela terra.
Ao chegar, ele foi recebido com olhares desconfiados e uma sensação de que algo estava muito errado. O povo da vila evitava falar sobre os desaparecimentos, mas mencionavam, em sussurros, o abismo. Eles diziam que o abismo estava sempre lá, à vista de todos, mas ninguém se aproximava por medo. Era um lugar em que o tempo parecia se distorcer, onde qualquer um que chegasse perto se perdia para sempre. Miguel, movido pela curiosidade e pelo desejo de entender o que estava acontecendo, decidiu ir até o abismo. A ideia de que tudo aquilo fosse um mito não o assustava. Era um cientista, e os mitos não o amedrontavam. Na manhã seguinte, Miguel começou a caminhar pela trilha que levava até a falésia onde o abismo se localizava. A neblina densa dificultava a visão, e o ar estava pesado. Ele sentia uma pressão crescente em seu peito, mas seguiu em frente, determinado a encontrar uma explicação científica para os eventos. Chegando à borda da falésia, Miguel avistou o abismo pela primeira vez. Era um buraco profundo, tão negro e insondável que parecia não ter fundo. O ar em volta vibrava com uma energia estranha e opressiva. Havia algo naquele lugar que mexia com as leis naturais da física e da lógica. Miguel se aproximou da borda e tentou usar um dos seus equipamentos para medir a profundidade, mas a tela do dispositivo piscou e apagou. Ele tentou novamente, mas nada funcionava. O abismo parecia afetar a eletrônica de forma inexplicável. De repente, ele ouviu um sussurro. Era uma voz baixa e arrastada, como se saísse do próprio abismo. Venha até nós. Miguel olhou para trás, mas não havia ninguém. Ele sentiu o ar se tornar mais frio e o peso da atmosfera se intensificar. Algo estava começando a invadir sua mente, uma sensação de que ele não deveria estar ali. Sem aviso, o abismo começou a se mexer, como se algo gigantesco estivesse se agitando nas profundezas. A terra sob seus pés tremeu, e Miguel viu uma gigantesca sombra se estender a partir do abismo, tentando puxá-lo para dentro. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam colados ao solo, incapazes de se mover. O abismo começou a engolir a luz ao redor, e uma força invisível o puxava com uma força sobrenatural. Miguel finalmente cedeu e caiu, mas ao invés de cair para dentro do buraco, ele foi sugado para uma realidade alternativa. A atmosfera estava distorcida, e Miguel se viu em um lugar onde o tempo não existia. Ele percebeu que estava dentro do próprio abismo, em uma dimensão paralela, onde seres que pareciam humanos, mas com formas grotescas, o observavam. Eles sussurravam em uma língua que ele não entendia, mas suas intenções eram claras. Miguel era a próxima vítima para alimentar a entidade que habitava o abismo. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram os equipamentos de Miguel espalhados pela trilha, mas não havia nenhum sinal dele. O abismo estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, um morador que ousou se aproximar do abismo para verificar encontrou algo perturbador. Um reflexo de Miguel, mas não era ele. Era uma versão distorcida, com olhos vazios, que o encarava fixamente do fundo do abismo. O reflexo sussurrou: "Aqui, a eternidade me consome, e agora ela te consome também." Miguel havia se tornado parte do abismo, e o ciclo continuava, aguardando a próxima vítima. E você, teria coragem de se aproximar de um abismo como esse? Já pensou em como seria desaparecer sem deixar rastros, engolido por algo que não pode ser explicado? Comente abaixo o que acha dessa história e compartilhe com seus amigos. Se gostou, não deixe de conferir mais histórias aterradoras aqui no canal. Existem criptas antigas, enterradas sob as fundações de igrejas esquecidas, onde os mortos não descansam. Falam de uma, em particular, onde o sussurro dos mortos nunca cessa. Dizem que quem escuta o sussurro é marcado e nunca mais será o mesmo. Em uma pequena cidade medieval, onde as ruas estreitas e sombrias mal viam a luz do dia, ficava uma antiga igreja com uma cripta esquecida. A igreja era um monumento de uma era passada, e a cripta, um mistério que os moradores evitavam. Joana, uma historiadora e arqueóloga especializada em histórias antigas, ouviu falar dessa cripta pela primeira vez enquanto investigava lendas locais. Os moradores falavam de uma entidade que habitava o local e à noite, quando o vento soprava forte, um sussurro abafado podia ser ouvido vindo debaixo da terra. Cética quanto a lendas e histórias de fantasmas,
Joana decidiu que a cripta era apenas uma história folclórica. Mas sua curiosidade foi mais forte, e ela decidiu investigar. Com sua lanterna em mãos e uma câmera para registrar suas descobertas, ela entrou na igreja, que estava abandonada há décadas. O ar estava pesado, e a atmosfera, opressiva. A cripta estava abaixo do altar principal, e uma escada de pedra levava ao escuro abismo abaixo da terra. O cheiro de mofo e decadência estava em cada canto. Joana desceu as escadas, e ao alcançar o fundo, encontrou uma porta de ferro enferrujada. Ao abri-la, o frio na espinha de Joana foi imediato. Algo estava ali, algo que não deveria ser. Dentro da cripta, Joana encontrou fileiras de ossos dispostos de forma ordenada, mas havia algo peculiar. Cada crânio estava virado para a porta, como se estivesse esperando a chegada de alguém. A sensação de estar sendo observada se intensificava, e cada passo que ela dava parecia ecoar como se os mortos estivessem acompanhando seus movimentos. Enquanto explorava, Joana ouviu o primeiro sussurro. Baixo, incompreensível, mas definitivamente ali. Ela parou e tentou localizar a origem, mas tudo parecia imóvel. Ela continuou, achando que fosse sua imaginação, até que os sussurros se tornaram mais claros, mais fortes. As palavras, embora incompletas, começavam a se formar. Vem, vem e escuta. A verdade está abaixo de você. O pavor começou a tomar conta de Joana, mas a curiosidade a impelia a seguir. Ela começou a cavar no chão da cripta, seu pico raspando nas pedras antigas, até que algo de estranho se revelou. Uma abertura, como se fosse um poço de profundo mistério. Quando ela olhou para dentro, uma sombra negra se moveu rapidamente, e, em um piscar de olhos, a voz dos mortos se fez clara em sua mente. Você acordou. Agora você ficará conosco. A cripta começou a tremer violentamente. Joana tentou subir, mas a escada parecia se distorcer e se esticar como um pesadelo. O ar se tornava mais denso e gelado, e os sussurros se intensificaram, invadindo sua mente como uma onda de pânico. A sombra, uma figura indistinta que parecia ter saído de um pesadelo, apareceu diante dela. Era um ser de múltiplas formas, como se vários corpos se entrelaçassem para formar uma criatura única. Seus olhos estavam vazios, mas ainda assim podiam sentir a dor e o desespero de todos os mortos que ela havia desenterrado. Com um grito de terror, Joana tentou se afastar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se uma força invisível a segurasse. Ela sentiu uma pressão em seu peito, como se a vida estivesse sendo retirada de seu corpo. O ser sussurrou em seu ouvido, palavras que a faziam perder a razão. Agora, você é um de nós. Na manhã seguinte, a igreja foi encontrada abandonada. Não havia vestígios de Joana, apenas sua câmera, que estava ligada, gravando. Ao ver o vídeo, os moradores viram imagens perturbadoras. Joana cavando, seus olhos cheios de pavor, enquanto a sombra se aproximava. A gravação terminava com uma gargalhada baixa e gutural. Meses depois, outras pessoas começaram a desaparecer nas proximidades da igreja. A cripta, agora selada com pedras, parecia ter sido esquecida. Mas à noite, os sussurros podiam ser ouvidos novamente, ecoando na cidade, com uma voz familiar entre eles, a voz de Joana, chamando os próximos a se aproximarem. Você acreditaria em uma cripta amaldiçoada? E se você ouvisse um sussurro vindo das profundezas? Não ignore os sinais. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esta história aterradora com seus amigos. E, claro, se gostou, não perca as outras lendas assombradas do canal. Existem criptas antigas, enterradas sob as fundações de igrejas esquecidas, onde os mortos não descansam. Falam de uma, em particular, onde o sussurro dos mortos nunca cessa. Dizem que quem escuta o sussurro é marcado e nunca mais será o mesmo. Em uma pequena cidade medieval, onde as ruas estreitas e sombrias mal viam a luz do dia, ficava uma antiga igreja com uma cripta esquecida. A igreja era um monumento de uma era passada, e a cripta, um mistério que os moradores evitavam. Joana, uma historiadora e arqueóloga especializada em histórias antigas, ouviu falar dessa cripta pela primeira vez enquanto investigava lendas locais. Os moradores falavam de uma entidade que habitava o local e à noite, quando o vento soprava forte, um sussurro abafado podia ser ouvido vindo debaixo da terra.
Cética quanto a lendas e histórias de fantasmas, Joana decidiu que a cripta era apenas uma história folclórica. Mas sua curiosidade foi mais forte, e ela decidiu investigar. Com sua lanterna em mãos e uma câmera para registrar suas descobertas, ela entrou na igreja, que estava abandonada há décadas. O ar estava pesado, e a atmosfera, opressiva. A cripta estava abaixo do altar principal, e uma escada de pedra levava ao escuro abismo abaixo da terra. O cheiro de mofo e decadência estava em cada canto. Joana desceu as escadas, e ao alcançar o fundo, encontrou uma porta de ferro enferrujada. Ao abri-la, o frio na espinha de Joana foi imediato. Algo estava ali, algo que não deveria ser. Dentro da cripta, Joana encontrou fileiras de ossos dispostos de forma ordenada, mas havia algo peculiar. Cada crânio estava virado para a porta, como se estivesse esperando a chegada de alguém. A sensação de estar sendo observada se intensificava, e cada passo que ela dava parecia ecoar como se os mortos estivessem acompanhando seus movimentos. Enquanto explorava, Joana ouviu o primeiro sussurro. Baixo, incompreensível, mas definitivamente ali. Ela parou e tentou localizar a origem, mas tudo parecia imóvel. Ela continuou, achando que fosse sua imaginação, até que os sussurros se tornaram mais claros, mais fortes. As palavras, embora incompletas, começavam a se formar. Vem, vem e escuta. A verdade está abaixo de você. O pavor começou a tomar conta de Joana, mas a curiosidade a impelia a seguir. Ela começou a cavar no chão da cripta, seu pico raspando nas pedras antigas, até que algo de estranho se revelou. Uma abertura, como se fosse um poço de profundo mistério. Quando ela olhou para dentro, uma sombra negra se moveu rapidamente, e, em um piscar de olhos, a voz dos mortos se fez clara em sua mente. Você acordou. Agora você ficará conosco. A cripta começou a tremer violentamente. Joana tentou subir, mas a escada parecia se distorcer e se esticar como um pesadelo. O ar se tornava mais denso e gelado, e os sussurros se intensificaram, invadindo sua mente como uma onda de pânico. A sombra, uma figura indistinta que parecia ter saído de um pesadelo, apareceu diante dela. Era um ser de múltiplas formas, como se vários corpos se entrelaçassem para formar uma criatura única. Seus olhos estavam vazios, mas ainda assim podiam sentir a dor e o desespero de todos os mortos que ela havia desenterrado. Com um grito de terror, Joana tentou se afastar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se uma força invisível a segurasse. Ela sentiu uma pressão em seu peito, como se a vida estivesse sendo retirada de seu corpo. O ser sussurrou em seu ouvido, palavras que a faziam perder a razão. Agora, você é um de nós. Na manhã seguinte, a igreja foi encontrada abandonada. Não havia vestígios de Joana, apenas sua câmera, que estava ligada, gravando. Ao ver o vídeo, os moradores viram imagens perturbadoras. Joana cavando, seus olhos cheios de pavor, enquanto a sombra se aproximava. A gravação terminava com uma gargalhada baixa e gutural. Meses depois, outras pessoas começaram a desaparecer nas proximidades da igreja. A cripta, agora selada com pedras, parecia ter sido esquecida. Mas à noite, os sussurros podiam ser ouvidos novamente, ecoando na cidade, com uma voz familiar entre eles. A voz de Joana, chamando os próximos a se aproximarem. Você acreditaria em uma cripta amaldiçoada? E se você ouvisse um sussurro vindo das profundezas? Não ignore os sinais. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esta história aterradora com seus amigos. E, claro, se gostou, não perca as outras lendas assombradas do canal. Em uma aldeia isolada, cercada por uma floresta densa, existe um jardim onde nenhum flor desabrocha e nenhuma planta cresce. Mas os moradores afirmam que este jardim é onde as almas dos condenados vagam eternamente. E, quando a lua cheia brilha, elas buscam novos espíritos para compartilhar seu tormento. Quando Carolina chegou à aldeia de Brisa Morta, ficou estranhamente atraída pelo lugar. A vila parecia congelada no tempo, com suas casas de pedra antigas e suas ruas estreitas cobertas por folhas secas. Os habitantes, em sua maioria, eram velhos e reservados, e ninguém parecia disposto a falar muito sobre o jardim que ficava à periferia. Carolina era uma jornalista investigativa e estava em busca de uma boa história.
A princípio, os moradores se mostraram receptivos, mas assim que ela perguntou sobre o jardim, o tom mudou imediatamente. A avó de um dos moradores lhe disse, com um olhar penetrante, que a jovem deveria se afastar do jardim, pois algo muito antigo e sombrio habitava o local. Ela alertou de que ninguém que tivesse tentado investigar o jardim voltará para contar o que encontraram. Mas a curiosidade de Carolina era maior do que os avisos. Naquela mesma noite, ela decidiu explorar o jardim e descobrir o que de fato acontecia ali. Quando Carolina chegou à entrada do jardim, uma sensação estranha se apoderou dela. O ar estava pesado, e uma brisa gelada percorreu sua espinha. A entrada era marcada por 2 pilares de pedra cobertos por musgo, e o caminho estava coberto por uma camada de folhas secas que nunca pareciam ser varridas, como se estivessem ali há séculos. Enquanto caminhava, a atmosfera ficava mais opressiva a cada passo. As árvores ao redor estavam retorcidas, como se estivessem tentando impedir sua passagem. Não havia nenhum som de animais ou insetos, apenas o silêncio absoluto. Carolina sentiu uma sensação crescente de que estava sendo observada. Quando ela finalmente alcançou o centro do jardim, viu uma pequena fonte de pedra, mas a água estava completamente estagnada. O som de um leve suspiro cortou o ar, e Carolina olhou para trás. Não havia ninguém. Ou pelo menos, isso parecia ser. De repente, ela percebeu algo estranho. O jardim não tinha flores ou plantas que pudessem ser vistas. Em vez disso, havia estátuas de pedra espalhadas por todo o lugar. Cada uma delas representava uma figura humana com os olhos vazios e a expressão congelada em dor. Ao olhar mais de perto, ela notou algo ainda mais perturbador. As estátuas estavam se movendo. Lentamente, quase imperceptivelmente, mas se movendo. Cada uma delas parecia tentar sair de seu pedestal, suas mãos se contorcendo de uma forma horrível. Carolina ficou paralisada, sua respiração ofegante enquanto tentava entender o que estava acontecendo. E então ela ouviu os sussurros. O sussurro cresceu até se tornar um grito abafado e desesperado, vindo de todas as direções. Carolina olhou em volta e viu que as estátuas agora estavam cercando-a. Seus rostos deformados contavam histórias de tormento, e suas bocas, agora abertas, emitiram um lamento de agonia que a fazia sentir como se sua alma estivesse sendo arrastada para o fundo de um abismo. Ela tentou correr, mas o chão parecia se tornar viscoso, seus pés afundando cada vez mais. De repente, uma figura emergiu das sombras do jardim, uma mulher vestida com um manto negro, seu rosto escondido pela escuridão. Ela sorriu, e seus olhos brilharam com uma luz verde macabra. Você invadiu o jardim das almas perdidas, a mulher sussurrou. E agora, você será uma delas. Carolina tentou lutar, mas seu corpo parecia se tornar pesado, como se estivesse sendo puxado para a terra. Ela sentiu algo estranho em sua mente, como se uma presença sombria estivesse invadindo seus pensamentos, tentando tomar controle de sua vontade. A mulher se aproximou de Carolina e tocou sua testa com a ponta dos dedos. Você verá o que aconteceu com todos que se atreveram a entrar aqui, disse ela. Na manhã seguinte, os moradores da vila encontraram Carolina caída no chão, seus olhos completamente vazios, como se tivesse perdido a própria alma. Ela estava viva, mas de alguma forma transformada. Sua mente estava perdida, sua essência dilacerada pelo sofrimento que ela havia testemunhado no jardim. Os moradores, temerosos de que a maldição do jardim tivesse se apoderado dela, a levaram para dentro da igreja. Desde então, Carolina nunca foi vista novamente com os mesmos olhos. Ela vagueava pela vila, mas estava distante, como se uma parte de sua alma tivesse sido deixada para trás, perdida nas profundezas do jardim. O jardim, por sua vez, continuava ali, esperando a próxima alma para ser capturada e transformada em mais uma estátua de dor. E a cada lua cheia, os sussurros ecoavam novamente, chamando aqueles corajosos ou tolos o suficiente para se aproximarem. O Jardim das Almas Perdidas ainda existe, e sua maldição permanece ativa, esperando. Se você fosse até lá, acreditaria em suas histórias ou se tornaria mais uma estátua? Deixe sua opinião abaixo, compartilhe com seus amigos e confira as outras histórias do canal, se tiver coragem. Na borda de uma pequena cidade, há uma antiga torre de vigia que ninguém ousa se aproximar à noite. Os moradores sussurram sobre um ser sombrio que habita o topo,
um guardião imortal que observa a cidade de olhos insaciáveis. Quando a noite cai, ele vigia em silêncio, esperando por um motivo para agir. José sempre fora cético quando se tratava de histórias sobrenaturais. Cresceu em uma pequena cidade chamada Valverde, um lugar pacato, onde os moradores mais antigos pareciam ter mais medo do que sabiam. Em suas viagens pela cidade, ele ouvia frequentemente sobre a antiga torre de vigia, uma estrutura de pedra que se erguia no horizonte, isolada e silenciosa. A torre havia sido abandonada há décadas, mas os mais velhos sempre falavam dela com um tom de reverência e temor. Certa noite, enquanto José caminhava pelo vilarejo, um velho parou e lhe fez um aviso. Nunca se aproxime da torre à noite, meu filho. O guardião da noite ainda a observa. O homem não explicou mais, mas seus olhos estavam cheios de medo, e sua voz tremia ao pronunciar aquelas palavras. José riu e seguiu seu caminho, achando que tudo não passava de superstições de um povo que adorava histórias de terror. Mas algo dentro dele começou a se inquietar. A torre parecia atraí-lo. Ela estava sempre lá, silenciosa, e durante as noites, algo em sua presença parecia incomodá-lo. No fundo, ele sabia que não poderia resistir. Decidiu que naquela noite ele iria até lá, desafiando os avisos e a lenda. Ao cair da noite, José pegou uma lanterna e se dirigiu para a torre. A cidade parecia ainda, como se o próprio tempo tivesse hesitado em passar perto do local. O caminho até a torre era estreito, rodeado por árvores retorcidas que pareciam abraçar a trilha, como se quisessem impedir sua passagem. O som de seus passos era abafado pela espessa camada de folhas secas que cobria o solo. Conforme se aproximava, uma sensação estranha tomou conta dele. O vento estava calmo, mas de alguma forma, o ar parecia mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. A torre, que à distância parecia apenas uma construção velha e inofensiva, agora se erguia diante dele de forma imponente, com suas paredes cobertas por musgo e seu topo perdido nas sombras. José subiu os degraus da torre, cada passo ecoando pela estrutura vazia. Quando chegou ao topo, o que viu o fez parar. Uma figura encapuzada, de pele pálida e olhos como brasas, estava de pé, observando-o. Ela não se movia, mas José sentia sua presença como uma pressão sobre seu peito. Você se atreveu a vir até aqui. A figura disse em um sussurro grave. Agora não há mais volta. O vento, que antes estava calmo, se intensificou rapidamente, e as sombras ao redor da torre começaram a se mover, como se fossem seres vivos. José tentou recuar, mas o chão parecia se tornar pegajoso, dificultando seus movimentos. A figura à sua frente começou a caminhar lentamente em sua direção, e seus olhos, agora brilhando intensamente, pareciam consumir toda a luz ao redor. José tentou se afastar, mas um grito estranho e gutural o paralisou. Ele não conseguia mais mover os músculos, como se estivesse preso por uma força invisível. O guardião da noite nunca permite que os curiosos saiam vivos, disse a figura, sua voz ressoando de uma forma que parecia ecoar em sua mente. Com um movimento rápido, a figura estendeu a mão, e o ar ao redor de José se congelou. Ele tentou gritar, mas sua boca estava selada. A sensação de estar sendo observado intensamente foi esmagadora. José sentiu como se estivesse sendo consumido pelas sombras que giravam ao seu redor. E então, as sombras tomaram forma, envolvendo-o completamente. Ele não conseguiu mais ver, nem ouvir, nem sentir. Somente a presença opressiva da figura à sua frente permanecia, seu olhar fixo e imortal. Hashtag asterisco asterisco 5. Desfecho asterisco asterisco. Na manhã seguinte, os moradores encontraram a lanterna de José na base da torre, apagada e jogada no chão. Não havia sinais dele, como se ele nunca tivesse existido. Alguns afirmaram ter visto, à distância, uma figura na torre, com os mesmos olhos brilhantes como brasas, observando a cidade. Desde aquela noite, ninguém mais ousou se aproximar da torre. Os velhos sussurravam ainda mais sobre o guardião da noite, dizendo que ele havia encontrado um novo espírito para vigiar. E a cada noite, ao cair da escuridão, a torre parecia estar ainda mais viva, como se estivesse esperando por mais curiosos. O guardião da noite ainda permanece na torre, observando todos aqueles que ousam se aproximar. Você acreditaria na lenda ou seguiria seus próprios instintos e desafiaria o guardião?
Comente abaixo sua opinião e compartilhe essa história com seus amigos. Se quiser conhecer mais mistérios e horrores, continue explorando o canal, mas tenha cuidado, nem todos voltam para contar. Nos subterrâneos de um hospital abandonado, há um corredor que ninguém jamais percorreu até o fim. Dizem que aqueles que tentaram, nunca mais retornaram. Algo nas sombras desse corredor faz com que qualquer um que entre, se perca para sempre. Há anos, o Hospital São Gabriel foi considerado um dos melhores da cidade. Com o tempo, no entanto, começou a ser invadido por uma energia sombria, algo que nenhum médico ou paciente podia entender. Após uma série de incidentes inexplicáveis, o hospital foi fechado, e as histórias sobre os corredores vazios começaram a se espalhar como fogo. Lúcio, um jovem estudante de medicina, sempre teve uma fascinação por lugares abandonados. Durante suas férias, ele decidiu explorar o Hospital São Gabriel. Havia algo nele que o atraía, a sensação de mistério, de coisas não resolvidas. Ele soubera de diversas histórias sobre o lugar, mas nenhuma delas o havia preparado para o que encontraria. Ao chegar lá, a primeira coisa que percebeu foi o silêncio absoluto que envolvia o hospital. Nenhum som de vento, nenhum farfalhar de folhas. Era como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Mas o que mais o incomodava era o corredor. Aquele único corredor escuro no final do prédio, com portas fechadas e uma sensação de desconforto emanando de suas paredes. Decidido a descobrir o que havia de tão estranho ali, Lúcio se armou com uma lanterna e começou sua exploração. Ele não sabia, mas sua curiosidade o levaria por um caminho sem volta. À medida que Lúcio caminhava pelos corredores do hospital, ele notou detalhes perturbadores. As paredes, antes brancas, estavam agora manchadas, cobertas por fungos, e o eco de passos se fazia sentir em cada sala vazia. O silêncio era interrompido apenas pelo som da água pingando de algum cano quebrado. Quando ele se aproximou do corredor das sombras, sentiu uma onda de calor. Um arrepio percorreu sua espinha, e seus sentidos começaram a alertá-lo de que algo estava errado. A lanterna tremia em suas mãos, e o ar estava mais pesado do que o normal. As paredes pareciam se estreitar conforme ele avançava, fazendo o corredor parecer interminável. À medida que Lúcio se aproximava do final do corredor, ele ouviu algo. Um sussurro suave, quase inaudível, que parecia vir das profundezas da escuridão. Parou, tentando identificar a origem do som. Era como se uma voz estivesse chamando por ele, mas ele não sabia de onde. Sua mente dizia para ele voltar, mas seus pés, tomados pela curiosidade, continuaram a avançar. Finalmente, ele chegou à porta de ferro no final do corredor. Ela estava ligeiramente entreaberta, e a lanterna iluminou a sala escura além dela. No instante em que ele empurrou a porta, um cheiro de mofo e carne podre invadiu suas narinas. A sensação de estar sendo observado aumentou. Mas o que mais o perturbou foi o reflexo que viu em um espelho quebrado no fundo da sala. Não era o seu reflexo. O ar ficou gelado, e a lanterna de Lúcio apagou repentinamente, mergulhando na escuridão total. O som de sussurros se intensificou, e algo começou a se mover nas sombras. Ele não conseguia ver nada, mas sentia que havia algo ali com ele, algo que se aproximava cada vez mais. O medo tomou conta de seu corpo enquanto ele tentava ligar a lanterna novamente, suas mãos suadas tremendo ao procurar o botão. De repente, a luz piscou. No breve momento de claridade, Lúcio viu uma figura encapuzada de pé atrás dele, com uma presença que parecia absorver toda a luz. Sua figura era distorcida, e seus olhos brilhavam com um brilho vermelho. O sussurro se transformou em uma gargalhada baixa e gutural que ecoava pela sala, fazendo Lúcio congelar no lugar. Ele tentou correr, mas o corredor parecia ter se estendido infinitamente, e suas pernas não respondiam. Os sussurros agora se tornaram gritos, preenchendo o ar. Algo estava se aproximando de forma implacável, como uma sombra que o engolia aos poucos. Lúcio nunca mais foi visto. No dia seguinte, a polícia foi chamada, mas nada foi encontrado, exceto sua lanterna quebrada e um pedaço de papel com um desenho estranho. O desenho parecia representar o corredor escuro e a figura que ele teria visto, mas ninguém conseguiu decifrar seu significado. A história de Lúcio logo se tornou mais uma lenda entre os moradores da cidade. Alguns diziam que ele foi engolido pela sombra que habitava o corredor,
Outros acreditavam que ele foi levado para uma dimensão paralela, onde os mortos ainda vagam. A única certeza é que o corredor continua lá, em silêncio, esperando pelo próximo curioso que ousar entrar e descobrir seus mistérios. Mas não há volta para quem entra. O Hospital São Gabriel permanece abandonado, mas as histórias continuam a viver entre os moradores da cidade. E você, o que acha que acontece dentro desse corredor das sombras? Será que os sussurros são apenas delírios, ou há algo mais escondido nas profundezas desse lugar? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos. E se gostou dessa história, não deixe de conferir outras que publicamos no canal. Não se esqueça de dar um like e se inscrever, caso queira continuar explorando os mistérios mais sombrios. Nas profundezas da Terra, onde a luz nunca chega, existe uma entidade chamada NYX. Dizem que, ao ouvir seu sussurro, sua alma já não pertence mais a você. Leonardo sempre foi cético. Ele ria das histórias de terror e achava que tudo tinha uma explicação lógica. Mas quando um velho livro de rituais caiu em suas mãos, sua descrença começou a ser desafiada. O livro falava de NYX, uma entidade do submundo, e de um ritual capaz de invocá-la. Para ele, aquilo não passava de um mito antigo. Decidido a provar que tudo era apenas superstição, Leonardo resolveu testar o ritual. A única exigência era que fosse realizado em um lugar escuro, longe de qualquer fonte de luz. O jovem encontrou um sistema de cavernas isolado e, com uma lanterna e o livro, desceu até as profundezas. A caverna era úmida e o ar, pesado. Pequenos pingos de água ecoavam, criando um silêncio sufocante. Ele seguiu as instruções, apagou a lanterna, pronunciou as palavras do livro e esperou. O que ele não sabia era que NYX já estava lá, observando nas sombras. Minutos se passaram e nada aconteceu. Leonardo sorriu, satisfeito por ter provado que era tudo um mito. Mas assim que acendeu a lanterna novamente, percebeu que algo estava diferente. As paredes da caverna, antes rugosas e cheias de musgo, agora estavam cobertas de símbolos desconhecidos. Ele tentou se convencer de que era sua mente pregando peças. Mas então ouviu um sussurro fraco, quase imperceptível, como se a própria escuridão estivesse tentando falar com ele. Asterisco, asterisco, Leonardo. Asterisco, asterisco. O coração do jovem disparou. Ele girou a lanterna ao redor, mas não havia ninguém. O sussurro continuava, murmurando palavras incompreensíveis. O ar ficou mais gelado, e uma sensação de algo rastejando sobre sua pele tomou conta de seu corpo. A lanterna piscou. Em um breve momento de escuridão, ele viu algo à sua frente, uma silhueta alta, fina e de olhos brilhantes. Quando a luz voltou, não havia nada ali. Leonardo começou a andar para trás, buscando a saída da caverna, mas algo estava errado. O caminho que ele havia seguido não existia mais. A escuridão parecia se expandir ao seu redor. Asterisco, asterisco, Leonardo. Você me chamou. Agora sou parte de você. Asterisco, asterisco. A voz vinha de dentro dele. O desespero tomou conta. Leonardo tentou correr, mas seus passos ecoavam de forma estranha, como se o espaço ao seu redor não fosse real. A lanterna apagou de vez. A escuridão agora era absoluta. Então, ele sentiu. Algo tocou seu ombro. Mãos geladas, longos dedos deslizando lentamente até seu pescoço. A respiração quente de algo que não deveria existir soprou contra seu ouvido. Leonardo gritou, mas sua própria voz soou distorcida, como se ele estivesse em outro mundo. Ele tentou se mover, mas não conseguia. Seu corpo estava preso, como se a escuridão tivesse se fundido a ele. Asterisco, asterisco, agora você pertence à escuridão, Leonardo. Para sempre, asterisco, asterisco. E então, silêncio. Dias depois, exploradores encontraram a lanterna caída na entrada da caverna. Mas de Leonardo, nenhum sinal. O estranho foi o que encontraram nas paredes. Seu nome, repetido centenas de vezes, como se alguém tivesse arranhado a pedra com as próprias unhas. Alguns dizem que Leonardo nunca saiu da caverna. Outros acreditam que ele se tornou parte da entidade que invocou. Mas há um detalhe ainda mais perturbador.
Algumas pessoas que se aproximam da caverna dizem ouvir um sussurro vindo das sombras, chamando pelo seu nome. Você teria coragem de testar um ritual sombrio apenas por curiosidade? Ou acha que algumas entidades devem permanecer esquecidas? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa história, confira outras aqui do canal. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais relatos aterrorizantes. Existe uma lenda sobre um trem que não aparece em nenhum mapa ferroviário. Quem embarca nele jamais retorna, pois seu destino não é deste mundo. Rafael sempre pegava o último trem para casa depois do trabalho. Naquela noite, porém, ele perdeu o horário e foi forçado a esperar pelo próximo. O relógio da estação marcava *3H33* da madrugada quando um trem desconhecido parou à sua frente. Ele não reconheceu aquele modelo antigo, de aço negro e janelas embaçadas. Nenhuma placa indicava o destino. O curioso era que, apesar do frio cortante da madrugada, a porta do vagão estava aberta, como se o esperasse. Sem outra opção e exausto demais para pensar, Rafael entrou. O interior era luxuoso, como um trem de outra época. Poltronas de veludo vermelho, lustres de cristal pendendo do teto e um tapete escuro cobrindo o chão. Havia poucos passageiros, todos imóveis, olhando para frente, como se estivessem em transe. Quando as portas se fecharam, o trem começou a se mover, mas algo estava errado. Rafael olhou pela janela e percebeu que os trilhos haviam desaparecido. O trem seguia por um vazio escuro, onde nada além da escuridão existia. Tentando manter a calma, ele se levantou e caminhou pelo vagão. Ninguém reagia à sua presença. Todos pareciam congelados, com expressões vazias. Ele tentou falar com uma mulher sentada próxima a ele, mas assim que tocou seu ombro, sentiu algo terrível. Sua pele estava gelada como pedra e seus olhos, completamente negros, se voltaram para ele de forma brusca. Você não deveria estar aqui. Disse ela, com uma voz distorcida. O coração de Rafael disparou. Ele recuou, mas os outros passageiros começaram a virar a cabeça em sua direção, todos com os mesmos olhos escuros e vazios. O vagão começou a se distorcer, as luzes piscaram, e um som metálico ecoou pelo ambiente. O trem agora parecia estar atravessando um túnel interminável, com paredes cobertas de sombras que pareciam se mover. Ele tentou puxar a alavanca de emergência, mas não havia saída. O vagão parecia esticar-se infinitamente, como um corredor sem fim. Então, uma voz profunda ecoou pelos alto-falantes. Próxima estação, o abismo, Rafael correu, tentando encontrar outra saída. Mas, ao olhar para trás, percebeu que os passageiros não estavam mais sentados Eles estavam de pé, imóveis, bloqueando o caminho. A luz do vagão piscou novamente, e ele viu algo ainda pior. As feições dos passageiros haviam desaparecido Eles não tinham mais olhos, boca ou nariz. Apenas rostos lisos e deformados. O trem tremeu violentamente, e Rafael caiu no chão. Ele sentiu algo rastejar sob o tapete, como se houvesse algo vivo debaixo dele. Então, do teto, ganchos enferrujados começaram a descer pendendo por correntes negras. Uma risada grave ecoou pelo vagão. No fundo do corredor, uma figura alta e encapuzada surgiu. Sua voz soou como metal arranhando o vidro. Bem-vindo ao trem dos condenados. Não há retorno, O desespero tomou conta de Rafael. Ele correu em direção à porta do vagão e bateu com todas as suas forças, mas ela não cedia. O trem começou a acelerar, e do lado de fora, tudo que ele via era um abismo sem fim Os passageiros começaram a caminhar lentamente em sua direção, seus rostos sem feições contorcendo-se em expressões monstruosas. O som dos ganchos se aproximava. Então, a porta do vagão se abriu sozinha revelando nada absoluto do lado de fora. Rafael percebeu que só tinha uma escolha. Saltar ou se tornar um deles
Ele fechou os olhos e se lançou no vazio. Ninguém nunca mais viu Rafael. Mas algumas pessoas afirmam que, às *3h33 da madrugada um trem escuro pode ser visto cruzando trilhos que não existem. Se você olhar para dentro, pode ver um novo passageiro entre os condenados. E você, teria coragem de entrar em um trem desconhecido no meio da madrugada? Acha que Rafael conseguiu escapar ou agora faz parte da lenda? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes.